No programa de hoje a gente recebe o professor, mestre em educação, Cidinho Marques, um amigo maravilhoso. A gente já se conhece há tanto tempo, né, professor? Eu perco assim, meio perdido em minhas palavras de como defini-lo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a você, Junho, bom dia à sua equipe, bom dia aos telespectadores do Em Alta. Sim. Quero dizer, de saída logo que para mim é uma honra estar conversando com você no ar, e especialmente porque sei que os seus telespectadores já usufruem do programa através da sua liderança, de conteúdos e com certeza insights, reflexões que com certeza estão ajudando a vida deles, né? Então você considera-se responsável também por estar trabalhando em prol de um mundo melhor. E eu me sinto muito bem nessa seara. Isso é importante para todos nós e para a sociedade, que hoje em dia está tão complicado, não é, professor? A gente viver nesse mundo, nessa contemporaneidade meio que, não sei, translocada, meio que fora do que a gente pensa ser o ideal. Mas aí entra também numa seara de ficar se perguntando o que seria o ideal. Então, assim, existe essa miscelânea de detalhes em que a gente não consegue nem se autodefinir, né, professor? Eu tenho a impressão, eu digo impressão porque eu não posso comprovar, mas eu tenho a impressão, embora corroborada por muitos outros pensadores, os quais eu leio, com quem eu estudo, pela minha própria experiência de vida, de que nós estamos atravessando uma fase extremamente histórica no sentido da transição, das transições que a humanidade vem atravessando desde os primórdios. Não tenho dúvida nenhuma que daqui a alguns anos, uma década, talvez duas, no máximo, porque as coisas acontecem mais rapidamente hoje em dia, os historiadores vão olhar para esta época como sendo, indubitavelmente, uma fase de transição. E como toda fase de transição, como toda transformação que acontece tanto nas ciências naturais como nas ciências sociais, elas causam turbulência, elas causam inquietação, elas provocam mal-estar, elas provocam insatisfação, algumas vezes até de maneira drástica, mas tudo isso faz parte da acomodação do universo como um todo, não só do social, dos seres humanos, mas do universo como um todo, natureza, não é? Enfim, tenho certeza que estamos nessa transição e é por isso que estamos nessas turbulências todas. Mas veja que existe um contraponto aí, porque enquanto a percepção de transição é clara e é nítida, e eu também vejo assim, existe uma certa acomodação que nos deixa muitas das vezes perplexos. Algumas pessoas, algumas atitudes que não corroboram muito com o momento. O que se atribui a essa situação em especial, professor? Eu falei em universo, e agora eu vou usar novamente a palavra universo para dizer que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem sua história de vida, cada pessoa é diferente, né? O famoso pai da psicanálise, Sigmund Freud, dizia que não existe psicologia individual, que a psicologia sempre foi social. Ou seja, para eu existir, eu preciso de você. E você me influencia da mesma forma que eu te influencio. Você é bem diferente de mim, eu sou bem diferente de você. As nossas histórias, com certeza, não são iguais, assim como não são iguais de ninguém. Então, a escala, o caminhar, o subir dos degraus da evolução, no sentido emocional, até cognitivo mesmo, são bem diferentes. Então, tem pessoas, eu, por exemplo, tem hora que me pego fazendo coisa de 12, 15 anos de idade. Eu falo, puxa vida, com essa idade, ainda estou dando uma de adolescente, sem nenhum sentido pejorativo, é claro, mas para outras coisas eu já faço coisas que quem tem 80 anos não faz ainda. Por quê? Porque a subida, o caminhar dessa escala, ele não é cartesiano de maneira nenhuma, ele não é matemático, ele não é exato. Ele está sempre na área do qualitativo, não do quantitativo. Ou seja, você pode ter 30 anos de idade, mas ter 20 de idade emocional, de maturidade emocional. Então, o seu comportamento, que é derivado do emocional, vai corresponder à sua maturidade, não à sua idade cronológica. E o senhor acha que existe essa descompensação hoje em dia na sociedade? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. E isso é uma faca de dois gumes. Isso tem dois lados sempre, né? Quando uma criança amadurece por alguma razão mais rapidamente do que era o previsto, como por exemplo, um filho
pertencente a um casal que se separou e que ficou mais com a mãe ou mais com o pai, numa idade onde estava formando, desenvolvendo sua personalidade, desenvolvendo sua competência cognitiva, por exemplo, ele às vezes é forçado a amadurecer um pouco mais rapidamente do que se estivesse com o pai, porque ele é obrigado a dividir com a mãe, por exemplo, sim, outras responsabilidades. Então isso é bom num certo sentido, no sentido cognitivo, mas pode queimar etapas da maturação emocional desta criança, que lá na frente vai, com certeza, a conta vai chegar lá na frente. Mas a gente também vê cenários de famílias ideais, com o pai, por exemplo, soltando pipa e o filho no smartphone, desenvolvendo jogos, etapas de criação em alguma coisa. Há também uma descompensação aí. Talvez, Júnior e telespectadores, talvez exista aí uma descompensação real que você tocou, que é a seguinte: a tecnologia. Né? Como nunca na história, a tecnologia influenciou, liderou, capitaneou mudanças da sociedade. Como nunca. Para você ter uma ideia, quando Abraham Lincoln foi assassinado, a Europa demorou 14 dias para saber, né? E quando hoje acontece um negócio desse, a gente sabe em um segundo. Então há uma velocidade muito grande de informações chegando com facilidade. E os jovens de hoje manipulam com mais facilidade as fontes dessas informações. Manipulam e às vezes são manipulados por elas. Resultado disso é que existe um descompasso. Estou falando de pai e filho, de mãe e filho, entre os famosos imigrantes digitais e os nativos digitais, que são a garotada que está aí. Os milênios, por exemplo, né? São a garotada que está nessa de nativo. Ele já nasce com competências de tecnologia. O que pode acontecer? O que pode causar? Que mal isso pode causar? E em que isso ajuda esse descompasso? Porque as idades de percepção, as idades de comportamento, de valorização das coisas, ficam mais longe, sim, do que antigamente, onde a tradição demorava mais tempo para se transformar, para se desmanchar e criar uma nova. E hoje, um comportamento é mudado de uma semana para outra. Isso acontece não só com as crianças e jovens, mas os adultos também. Eu costumo dizer que a tecnologia atropelou a filosofia. E hoje a tecnologia está nascendo antes da necessidade. Resultado, vazio existencial. Para que serve isso? A gente tem que encontrar uma razão para ter aquilo. E geralmente essas razões não são razões, digamos, sadias, né? Partindo desse pensamento, eu sou aqui induzido a perguntar ao senhor se a criança lá da década de 70, 80 e até 90 vai ter um olhar diferenciado para a criança contemporânea, e se isso tem uma consequência na vida dessas crianças, por exemplo, que já nascem ali sendo filmadas na hora do parto com o smartphone. Não há dúvidas, e já há muitos estudos em relação a isso. Nos compêndios da medicina, sobretudo das áreas a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, já tem registros de experiências, pesquisas feitas desta modificação da percepção a partir de um mundo tecnológico. O mundo tecnológico, na sua grande parte, é um mundo fake, assim como os pensamentos são fake. Por quê? Porque a sedução que o mundo tecnológico causa nas pessoas desvia, às vezes, a essência, sendo traído pela aparência. Ora, se a percepção do homem já é uma coisa seletiva, eu já vejo aquilo que eu quero, eu escuto o que eu quero escutar e não aquilo que é real, o pensamento sempre é virtual. O que é real. Mas esse descompasso entre o que eu vejo e o que eu quero ver causa problemas psicológicos. Então hoje essa criançada que tem a vantagem de estar vivendo num mundo onde a informação chega com mais facilidade, e informação deveria ser sinônimo de libertação. Infelizmente não é. A informação deveria passar por uma experimentação, por uma experiência, para daí transformar-se em conhecimento útil. Útil em que sentido? No sentido utilitarista, no sentido da produção, ou no sentido do capitalismo? Não. Mas útil no sentido de que o que estou recebendo de informação produzida pela humanidade me faz bem, e faz bem ao outro, e faz bem ao mundo. No instante que isso começa a causar problemas, a causar disfunções
comportamentais, então aquela informação e aquele conhecimento que foi trabalhado já não é mais tão bem-vindo. Isso já está acontecendo. Como, por exemplo, existe a nomofobia, que já é uma doença catalogada nos Estados Unidos como sendo uma doença, a doença de não poder ficar sem o telefone. Você sai de casa e esquece o telefone no celular, dependência total. Você volta, dependência total, né? Em média, o brasileiro passa, se não me engano, a estatística, 342 horas por mês. Mas hoje, professor, usando. O telefone tem tudo, né? O telefone é bloco de anotação, o telefone é câmera fotográfica, o telefone é despertador, o telefone junta todos os utensílios que a gente poderia ter e ainda liga e recebe ligação. É verdade. A gente parabeniza a humanidade por ter chegado a esse ponto. Todavia, ele tem tudo que nós precisamos, mas tem também tudo que nós não precisamos ter para termos bem-estar. Não vou dizer ser felizes, porque o conceito de felicidade é complicado, mas o bem-estar, o seu bem-estar, a sua vida mais plena. O que é uma vida plena? É uma vida onde você sabe lidar com ela. Não é uma vida sem problemas. Isso nunca existiu e, se Deus quiser, nunca existirá, porque são os problemas, são as dificuldades que fazem com que a gente cresça, a tal da resiliência, tão defendida hoje em dia. Mas o problema é que é uma questão muito simples. O celular me pertence ou eu pertenço a ele? Sou eu que busco o celular porque eu estou precisando dele ou ele que está me chamando para que eu veja coisas? E nesse me chamar, porque ele é muito sedutor... É intrigante. Ele termina causando essa dependência. Não vou nem falar dos efeitos das ondas magnéticas. Eu falo do excesso de informação e, sobretudo, do excesso de informação não digerível, que não é fácil de digerir. A gente tem frases em cada um dos nossos blocos e eu vou pedir à nossa produção que coloque a primeira no ar aqui na tela. Primeira frase: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Benjamin Franklin. Excelente. É uma bela frase. Excelente. E traduz um pouco disso aqui que a gente está falando, não é, professor? Muito, traduz muito, porque a questão não é que a gente sofra com as causas que são chamadas de causas exógenas, que vêm de fora para dentro. Na verdade, é uma ilusão. Porque os problemas que parecem vir de fora para dentro, eles estão primeiro dentro da gente, não é? O Mahatma Gandhi dizia que os dois únicos demônios que existem, os únicos demônios que existem estão dentro da gente. E é lá que todas as batalhas devem ser travadas. Então é uma ilusão pensar que é o exterior que me causa problemas. É o exterior que me provoca a acender problemas já existentes em mim. Agora, quando o Benjamin Franklin fala essa frase de que é um problema atrás do outro, que é a pura verdade, e eu acho salutar, eu acho porque, como eu disse antes, essa dialética da diversidade, da diferença, do enfrentamento das dificuldades é que faz a gente crescer. Não há outro caminho a não ser enfrentando todos os seres, né? Por outro lado, se as pessoas que são... A psicologia chama de locus de controle externo. São pessoas que colocam no mundo a razão de sua felicidade. As pessoas, quando eu falo, somos todos nós. Sim. Porque não existe as pessoas que são assim e que não são assim. Dependendo do problema em si, eu trato isso com locus de controle interno. Eu aprendo a lidar com aquilo. Mas se o problema é muito novo para mim, eu não tenho nenhuma experiência transformada em sabedoria, por causa de ter vivido e ter amadurecido, então eu termino, às vezes, colocando também lá fora a causa da minha... É importante colocar, sobretudo para os jovens que estão nos vendo nesse momento. Sim. Uma frase que não é minha, desculpa não saber agora lembrar quem é o autor, mas a frase é: o mundo não nos deve nada. E não nos deve mesmo. O mundo não nos deve nada. Então, essa história de cobrar do mundo, né, até de Deus se cobrar, né, Deus já nos deu uma competência, um arcabouço, uma máquina, uma estrutura formidável para que nós façamos uso dessa estrutura para o bem da vida. Quando eu falo da vida de todos. Isso seria o fundamento do coletivo vitimista, a pessoa que se vitimiza por tudo? Seria na verdade, o vitimismo, também conhecido como coitadismo,
E agora vou usar mais um sinônimo que é horrível, mas que vou usar, que é o vampirismo. É chamado de vampirismo também. É como se alguém queira sugar de você a sua energia sem ter conquistado. É um roubo que faz da sua energia, né? E aí há que se diferenciar a piedade da compaixão. Tanto de mim para com o outro, como de mim para mim mesmo. Uma coisa é você ter autopiedade, a outra coisa é você ter autocompaixão. A autopiedade é sentir pena de si mesmo e querer que os outros também sintam. Então eu fico lá muito confortavelmente, querendo que os outros resolvam o meu problema, me façam ser feliz, né? Isso não existe. Esse negócio de prometo lhe fazer feliz no altar, isso não existe. Existe, eu prometo lhe ajudar, eu prometo lhe até ser... diferente de você, e lhe apoiar, e lhe dar o ombro para caminhar, e dar a mão para lhe puxar, para lhe ajudar a ser feliz. Mas eu não posso, jamais serei o criador da tua felicidade, como também jamais serei culpado pela sua infelicidade. Eu é que escrevo minha história, mas eu escrevo a partir de parâmetros vivenciais de experiência. Mas isso faz parecer que a vida é mais complexa do que é ou não, professor? Muito mais. A vida é muito mais complexa. Ultimamente eu tenho estudado como nunca a alma humana. E a alma humana, não o intelecto em si, mas a alma humana no sentido não religioso, não espiritual. No sentido da essência do ser humano, a partir dessa denúncia que os psicólogos estão fazendo de que nós estamos atravessando uma fase de crise existencial, não é? Porque o que acontece em termos da história, em termos da antropologia evolutivo, o que acontece é o seguinte: a humanidade sempre caminhou em busca de preencher alguma coisa que faltava. E hoje a humanidade caminha para lidar com os excessos. Como eu falei ainda há pouco a respeito do telefone ou de qualquer outro aparelho tecnológico. Você adquire sem naturalmente nem saber para que serve às vezes. Então você começa a criar um uso. Se aquele uso que você cria para aquele aparelho, para aquele equipamento, é um uso que não atende aos teus desejos mais originais, mais profundos, você cria um outro ego, né? Alguns psicólogos até chamam de prótese de ego. É o exemplo, por exemplo, do excesso ou do uso das mídias sociais. Acho que não tem exemplo melhor do que este. Quer dizer, você vê que o que você postou teve apenas 10 likes, mas o que o seu amigo postou teve 1000 likes. Uma criança da escola que postou alguma coisa lá e que teve 20 likes, mas o coleguinha postou outro que teve 2000 likes. A criança vai entrar em depressão. Então ela começa a postar coisas que ela... Inclusive existem tantos cursos por aí, tantas dicas de o que postar para dar like. O resultado é a criação de um outro ego, né? Tipo assim, de um falso ego. Eu sou aquilo que os outros querem que eu seja. E ter a competência para pensar fora do ego é uma necessidade odierna. Por isso mesmo, eu quero aproveitar o gancho para entregar para você aqui no ar o meu quarto trabalho, que é um livro chamado Pensando Fora do Ego, que trata, inclusive, dessa questão, não é? E este livro, para o telespectador, ele está na livraria Amei, aqui, como também pode ser encontrado nos sites de livros, a Amazon e tudo mais. E aqui eu comecei, isso já faz 4 anos que eu escrevi, já mudei muito minha cabeça, mas aqui eu digo que eu comecei a tocar nessa questão de que o ego pode ser nosso amigo, mas pode ser nosso grande inimigo. Pensando fora do ego. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai falar um pouco mais dessa obra que tem como autor o magnífico professor Cidinho Marques. É já que a gente volta com mais um bloco do Em Alta. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Alta nessa manhã de sábado e eu aqui agradeço a sua companhia por sempre estar conosco, abrilhantando o nosso bate-papo, que hoje recebe o professor Cidinho Marques. Sem dúvida, um autor fantástico, porque para hoje escrever com todo o conhecimento que ele tem, mas para escrever algo relacionado ao ego, professor, vai mexer com muita gente, com o ego de muita gente, mas é um pouquinho também um despertador para quem lê essa obra, não é, professor? Dizem as pessoas que
que escrevem livros, etc., que geralmente elas se envergonham depois de um certo tempo do que escreveram. E eu às vezes tenho esse sentimento de que, puxa vida, foi eu que escrevi essa bobagem. Por quê? Porque, na verdade, o que eu escrevi representava naquele momento o meu momento de vida, o que eu sabia e tudo mais. Também me orgulho de algumas coisas, de algumas sacadas que eu tive na época que eu escrevi. Mas comigo aconteceu uma coisa bem interessante. Somente depois que eu escrevi esse livro é que eu comecei a minha formação em psicanálise. Já estou no último ano, já estou no estágio de finalizando a psicanálise, e hoje eu escreveria muita coisa aqui completamente diferente. Mas a essência continuaria sendo a mesma. Que ter a capacidade de pensar fora do ego, que é uma coisa talvez até impossível, mas ter a capacidade de ter a clara visão de que isso aqui não sou eu, isto aqui é o meu falso ego, isso aqui não é o que eu quero de verdade, isso aqui é o que eu quero querer. Ter essa essência está aqui no livro de qualquer forma, né? Uma coisa é o que você realmente deseja. E como nós estamos numa sociedade de consumo, independente do consumo, vamos chamar de sociedade de influência. Talvez seja mais atual do que sociedade de consumo. Consumo sempre houve, sempre existirá. Mas a sociedade da influência, porque estamos numa época onde você sabe de tudo e de todos a qualquer momento, até pelo smartwatch. Não precisa nem ir para o jornal ou para coisa parecida. E nisso você termina recebendo coisas que talvez, para mim, essa notícia não influencia em nada. Saber, por exemplo, que esse produto aqui agrada fulano, mas não me agrada, não faz diferença. Mas com certeza terão coisas que vão de encontro à minha carência. E essa carência, quando eu sou carente de algo que aparece na minha mesa, está aqui o que você precisa, se eu simplesmente atendo a esta vontade, sem saber que quem está pensando ali é o verdadeiro ego e não o falso ego, já é um início de uma libertação de si mesmo. Não estou falando da libertação de si, dos outros em você, mas de você livre consigo mesmo. Às vezes você está preso a você mesmo e não preso às regras ou aos códigos de conduta da sociedade. Mas eu lhe pergunto, como tratar o ego na nossa sociedade tão ávida por busca de promoção, por busca de salários maiores, por busca de independência financeira, por busca de bens materiais, aquele carrão novo, aquele apartamento de frente para o mar? Eu agradeço a pergunta, ela é fantástica, só ela dá um bloco inteiro. É uma pergunta muito, me ajuda bastante a dizer tanta coisa que eu gostaria de dizer. Não há nada de errado em você desejar um carrão, a casa, ganhar mais, ser promovido. Não há nada de errado, inclusive, em ser reconhecido por essa sua luta, sobretudo não. Desde que o que você esteja conseguindo seja algo baseado na meritocracia. Mas isso não embebeda o ego? Embebeda o ego se por acaso você estiver conquistando para atender ao ego. Se você estiver conquistando algo para atender a sua essência, que não é o ego, a sua essência não é o ego. A sua essência de vida é o seu compromisso, o seu propósito de vida como o sentido de vida. Já existe até uma ciência chamada logoterapia, que eu também estudo nesse momento, que trabalha com o sentido da vida. O que é o sentido da vida nesse sentido? É que tudo que você faz, de alguma forma, você vive numa teia. Você não vive separado. É uma irresponsabilidade a gente pensar que a gente independe dos outros. Não existe essa possibilidade, essa dicotomia de eu não preciso de você. Isso não existe, porque todos nós precisamos de todos. Mas na hora que eu procuro atender alguma coisa que é só para mim, e não pego aquela coisa e multiplico, como diz a Bíblia, os talentos, sim, etc., eu estou fugindo do sentido simbiótico do universo. O universo é uma simbiose só. O que eu faço, de alguma forma, ajuda ou atrapalha o outro, mas constrói, de alguma forma. Então, nenhum problema de você sonhar e ter coisas materiais, pelo contrário, os bens materiais foram feitos para o seu conforto material, que faz parte da sua vida. O problema é quando você conquista isso sem ter passado pela ética da meritocracia.
sem a dignidade necessária para chegar lá. Isso aí já é um problema claro e fácil. Mas um problema maior, para mim, não é este. O problema maior é, eu quero ser promovido pela vaidade da promoção. É uma coisa. Outra, eu quero ser promovido porque eu mereço e porque isso ajudará a mim, a minha família, a empresa, os outros, a cidade como um todo. Ou seja, o diploma e a medalha que está colocada na parede é menos importante do que a minha alegria interior, o meu êxtase interior em dizer assim, eu estou servindo de exemplo, eu estou usando o que Deus me deu, o que o universo me deu, de maneira para o bem da humanidade, e isso não me domina, isso não é o meu parâmetro de vida, é a questão do objetivo e da meta, né? A meta é ter um salário maior. O objetivo é ter um salário maior. Mas o sentido de você chegar lá é um outro caminho, sabe? Por quê? Porque, na verdade, para que você quer um salário maior? Para que você quer uma promoção? Para que você quer uma casa confortável? Eu quero uma casa confortável porque eu trabalho, chego em casa e quero descansar. Isso é uma coisa. E eu mereço descansar. Eu mereço ter esse carro porque eu trabalhei, suei para isso. A outra é, eu quero ter isso porque isso me faz sentir superior aos outros. Vou ter a melhor casa do condomínio, a melhor casa da rua. Aí desvia do propósito dessa simbiose do universo. E aí começam os problemas. Mas baseado no carro, o carro de luxo, que é ótimo ter um carro de luxo, é ótimo comprar um carro de luxo, poder comprar um carro de luxo, mas o carro popular não leva ao mesmo lugar, e hoje até com o mesmo conforto. Leva. Se o seu objetivo é ir para o trabalho, mais do que ir confortavelmente para o trabalho, porque às vezes o seu objetivo é ir confortavelmente. Por exemplo, você tem que chegar cedo no trabalho, hoje nós temos um negócio chamado mobilidade, problema de mobilidade, engarrafamento de trânsito, etc., vias interrompidas. E você é uma pessoa que ficou até 2, 3 da manhã trabalhando ou estudando. E precisa acordar cedo, e precisa do trajeto da sua casa para o seu trabalho, você precisa de um conforto material, você precisa de ter um ar-condicionado, de ter uma cadeira, uma direção hidráulica, você precisa de um bom som para poder escutar músicas. E isto é um conforto que você merece e que o carro popular às vezes não dá. Mas não é o conforto desse carro que faz a diferença entre uma pessoa que está sabendo lidar com a vida e aquela que não está sabendo lidar com a vida. O carro de luxo, a casa de luxo não lhe faz melhor do que o irmão. Não lhe faz melhor. Todavia, a casa de luxo, se merecida, ela é um direito seu. Mas é aquela velha história. Quem é que pertence? Quem é o dono de quem? É você que é o dono da casa ou é a casa que é seu dono? É você. Eu gosto muito da crônica do Victor Hugo. Eu adoro a crônica do Victor Hugo, que é clássica. Ele tem uma crônica que ele chama Eu Desejo isso, desejo aquilo, e bem no final ele diz assim, eu desejo que você, todos os dias, pegue uma nota, uma cédula de dinheiro e mostre essa cédula da janela da sua casa para a rua, para as pessoas e diga, dinheiro, você é meu. Depois você diz uma segunda vez mais alto ainda, dinheiro, você é meu. E na terceira vez você grite com aquela cédula, dinheiro, você é meu. Aí ele completa magistralmente. Aí ele diz assim, porque pelo menos nesse instante fica claro quem é dono de quem. E naquele instante. Naquele instante. Lindo bate-papo. Professor, mas é tão difícil a gente compilar essas coisas, porque no mundo em que se vive cotidianamente, as notícias fakes, e aí eu já puxo mais essa observação pro dia a dia mesmo da comunidade, né? Que vive essa coisa fake, de muitas notícias fakes. E hoje as redes sociais proporcionam essa coisa do fake. Então você acaba fotografando num carro que não é seu, num cenário que não é habitualmente o que você frequenta, para mostrar aquilo que você não tem, aquilo que você não é. E isso, no meu singelo ponto de vista, e o senhor me corrija se eu estiver errado, causa uma automutilação que essa pessoa vai acabar pagando por essa consequência mais tarde, de alguma forma, porque está fabulando ali para ela própria, está criando uma fake ou um fake para si próprio. Ou eu estou enganado, professor? Você está completamente certo e você, na verdade, está corroborando o que eu coloquei anteriormente. Quem é dono de quem? Porque pior do que a fake news é o fake people. Sim. Pior do que a notícia falsa é a falsa pessoa.
E as falsas pessoas sempre existiram e sempre existirão. Todos nós temos nossos momentos onde nós não somos 100% honestos conosco mesmos. Todos nós temos. Com as redes sociais, desnudou-se, abriu, né, a caixa de Pandora, digamos assim. Sim. E isso aumentou a percepção do fake. Todavia, da mesma forma como tem alguém que vai numa loja e que veste uma roupa e fotografa como se fosse sua, depois devolve a roupa, existia no passado, sem essas mídias sociais, pessoas que faziam a mesma coisa, só que não era nas mídias sociais. Então, antes da fake news, existe o fake people. A nossa busca maior não deve se prender às aparências, mas deve se prender às essências. Que está mais fácil se contaminar, está, por causa da sedução que a tecnologia nos dá. Sim. Sobretudo por causa da sedução que atingiu as pessoas. Quando eu falo as pessoas, somos todos nós, viu, gente? Somos todos nós. Porque nós, em momentos diferentes, nós temos pequenos ou grandes desvios dessa Temos conduta. Essas quedinhas. Temos, todos nós temos, ninguém é perfeito, ninguém é santo, todos nós temos essas quedas. Mas o bacana é que, ao ter esta queda e ao refletir sobre ela, a gente sobe um degrau na maturação da vida. Perfeito. Por isso que a frase do Franklin agora foi maravilhosa, porque Sim. lidar com isso significa independer-se de si mesmo. Entre aspas, porque isso não é totalmente possível. E temos mais uma. A força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável, professor. Eu sou suspeito de falar do Gandhi porque eu sou fã do Gandhi, né? Eu estudei yoga na Índia, fui Sim. 2 vezes à Índia e li muito sobre o Gandhi e sou até suspeito de comentar. Mas essa frase dele tem uma essência não só bonita, mas é muito sublime. Porque quando ele diz que a capacidade física em si não é a força real que move, mas a tua vontade que é indomável, a tua vontade indomável, ou seja, ele está colocando como sendo a tua energia, ela é mais importante, a energia que te move é mais importante do que os instrumentos que você usa para se mover. Falávamos ainda há pouco de ir para o trabalho num carro popular e num carro de luxo. Ou seja, o carro e os 2 carros são apenas os meios, mas a vontade, a determinação de ir, a motivação de ir é que realmente faz você chegar ao seu trabalho. Pode ser até que um dia você tenha que ir a pé, como já aconteceu com muita gente, comigo mesmo no passado, né? Ter que ir a pé. Ou então ter que ir com qualquer outro meio. Mas isso não foi sofrimento. Isso foi dor, mas não foi sofrido. Eu comparo isso com, por exemplo, quem está na academia de ginástica, está na academia. Lá na academia ele carrega pesos, ele sua, ele sofre pra caramba, mas ele está motivado, ou pela saúde, ou pela aparência física, não importa. Ele está motivado. Agora, se você disser para alguém assim, carrega este saco de cimento daqui até 100 metros, e você não está motivado para isso, aquele saco de cimento vai pesar o triplo ou mais do que isso. E vai doer mais. E vai doer mais. Então, essa energia que ele coloca, na minha visão, é justamente a energia vital. Né? Chamado isso de energia vital. Aquela que realmente nos move. E não é só os músculos, não é só o meu ficar em pé, o meu andar. Essa energia vital, ela move as células. Ela, dentro de cada célula, existe uma partezinha chamada mitocôndria, que é a parte da célula responsável pela respiração e pela energia da célula, e que é comandada pelo cérebro. E que, por sua vez, é que compila as nossas emoções transformadas em motivações. Aí eu vou fazer um link agora, um gancho, com a questão do fake news. Assim como você é enganado, é iludido por coisas que vêm de fora através de uma maquiagem, dos famosos filtros, você é enganado, esse engano é menor, ele é menos danoso do que quando você se engana de si para si mesmo. Ou seja, quando essa energia que você tem dentro de si e que ela é mandada para o cérebro, para que o cérebro faça com que você se movimente, se comporte e se movimente na direção X, Y ou Z, se ela é enganosa, você vai estar, você vai sofrer, vai doer e vai sofrer. Mas quando ela não é enganosa, dói, mas você não sofre. Professor, quando se fala de ego, e o senhor trata muito disso
no seu livro, na sua obra, a gente fala de algo que ainda está, parece que intangível para as pessoas. As pessoas não conhecem, não se veem como deveriam se ver, e até porque não descobrem em si esse ego. Então eu queria que você trouxesse na câmera, diretamente com o senhor, essa explicação do que é o ego para o nosso telespectador. Excelente. Eu vou precisar entrar um pouco na parte técnica, embora não queira sofisticar. Mas, na verdade, não existe um professor Cidinho. Existem pelo menos 3, sob o ponto de vista psicanalítico, que para mim é o estudo mais profundo da alma humana. Embora a psicologia e a psiquiatria, todas as ciências psi, tratem disto, mas a psicanálise é que realmente aprofunda mais porque ela trabalha com o inconsciente. E o Freud, que foi o fundador da psicanálise, diz, e até hoje é algo irrefutável, que nós somos 3 ao mesmo tempo. Nós somos id, ego e superego. O id é a tua liberdade de querer. O id quer tudo, pode tudo, e o id não tem censura, não tem nada. O ego é o teu poder de fazer. E o superego é a tua censura de saber. Eu costumo explicar id, ego, superego de uma forma mais simples. Perdoe-me aí o tecnicismo, mas eu vou explicar de uma forma mais simples. O id diz assim, eu quero. O ego diz, eu posso. E o superego fala, eu devo. Ou então podemos transformar isso em perguntas. O id pergunta, eu quero mesmo? Aquela história de, eu quero mesmo ou eu estou querendo porque os outros querem? Isso é coisa do id. É um questionamento de autoconhecimento em relação ao id. O ego é eu posso. Então eu posso por quê? Porque eu conquistei, eu posso porque eu mereço, ou eu posso porque eu enganei, mas eu tenho o poder de querer. Eu posso porque isso me leva a uma contribuição social, ou eu posso porque isso me leva a uma vaidade da aparência. Já o superego, que é a censura, ele diz assim, será que você deve fazer isso ou não? Essas 3 instâncias, id, ego e superego, elas são muito importantes num sentido não técnico, meu caro Júnior, mas elas são importantes no sentido da viagem do autoconhecimento que todo ser humano deve fazer, independente de trabalhar id, ego, superego, consciente, subconsciente, pré-consciente. O que importa aqui é que o tal do ego é a instância do poder. E acho que para resumir o ego, tem uma frase que eu também não consigo lembrar o nome do autor agora. Eu estou em pleno doutorado, telespectadores, e é muita informação na cabeça, e às vezes eu esqueço certas citações. Mas o que importa aqui é a frase em si, que diz assim, o ego pode te levar ao topo da montanha, mas cuidado, ele pode deixar você ficar lá sozinho. Porque o ego, ao mesmo tempo que é o poder fazer, o poder ir conquistar, ele também é o poder de vai descer. Por isso que às vezes fala assim, puxa vida, lá naquela empresa, lá naquela reunião foi uma briga de egos tremenda. Porque a briga não era pela pessoa mostrar que podia ou não podia fazer. A briga era para ser melhor do que o outro. E aí é uma exacerbação. Mas a gente não vive sem o ego. O ego é importantíssimo. Sem ego a gente não vive. É ele que nos faz justamente nos mover nessa direção. Agora, aquela história... Eu tenho que ter o ego como sendo meu escravo e não ser escravo dele. Controle-se, que a gente volta já depois do intervalo com mais um bloco do Em Alta, nesse bate-papo maravilhoso e muito informativo com o professor mestre em educação Cidinho Marques. Muito bem, estamos de volta com o Em Alta nessa manhã de sábado e sem me alongar, porque o papo tá bom, a gente traz para a mesa com o professor mestre em educação Cidinho Marques, que é um amigo maravilhoso que já tem aí há alguns anos e tem um privilégio disso, viu, professor? É uma honra para mim também. Tem um grande privilégio de ser considerado seu amigo. Bem, mas tratando do ego, como a gente vem do bloco anterior falando dessa coisa do ego, o senhor citou em empresas, por exemplo, em que as pessoas podem ali querer se destacar uma das outras, e é comum isso, não é? Eu diria até que salutar num determinado equilíbrio, mas que muitas das vezes perdem essa percepção do que é o querer ser, ou vou ser, ou pretendo ser, e acabam, de fato, transformando um ambiente que seria saudável meio doentio. Né? Isso é verdade.
Como você sabe, eu trabalho com educação, eu sou educador por vocação e por formação. Embora tenha feito 2 faculdades, 2 cursos superiores, depois outras pós-graduações, etc. Estou nesse momento em doutorado. Mas meu campo de batalha na vida é a educação. Eu faço parte de um grupo educacional aqui em São Luís, que há mais de 40 anos contribui com a sociedade de uma forma cada vez mais responsável, profissional, e somos eternos estudantes. E eu estou colocando essa questão de trabalhar num grupo educacional, conhecido, graças a Deus, conhecido e respeitado bastante da nossa cidade, e não só aqui, mas também no Brasil, porque fazemos parte de uma franquia nacional. Mas eu lembrei de colocar isso por causa do exemplo que você trouxe da briga de egos na empresa. Ela começa na briga de egos lá na primeira infância com a criança, em casa, e ela se estende na escola. E eu quero trazer a escola agora como exemplo. Nada de errado de alguém querer se destacar e ter a melhor ideia de uma reunião. Até porque uma reunião dentro de uma empresa foi feita para que haja, como dizia lá o Sócrates, a tal da maêutica, para que certas ideias que estão lá sendo geradas, elas nasçam. Então, o objetivo é de que alguém, em algum momento, diga uma ideia que realmente é a que resolve os problemas, a que traz o progresso para aquela empresa. Nada de errado, pelo contrário. Na escola também e na família também. O problema está em eu quero ser o melhor que posso ser ou eu quero ser melhor do que os outros. Essa é a diferença entre o ego que ajuda o teu bem-estar psíquico, que é saudável, para o ego que é doentio, para o falso ego. Tipo assim, eu vou... Da mesma forma que eu posso, dentro de uma reunião de trabalho, eu posso lutar para ter uma ideia melhor do que a sua, porque o que eu quero mesmo é mostrar a minha superioridade, não estou nem aí se aquilo é bom ou não para a empresa, mas eu quero mostrar a minha superioridade. Da mesma forma, eu posso puxar o teu tapete colocando empecilhos na tua ideia, porque a minha vontade ali não é de competir pela ideia, é competir pela minha imagem. Eu vi uma vez um cruzeiro que eu fiz aí, uma época, onde eu pensei muito, escrevi inclusive um livro nesse cruzeiro, que logo na entrada do navio tinha um pensamento que dizia assim: pessoas grandes discutem ideias, pessoas médias discutem coisas e pessoas pequenas discutem pessoas. Então isso aí, na verdade, é um corolário para reforçar o que eu tinha dito. Ou seja, nada de errado de você se destacar como consequência do seu esforço para fazer um bem. Agora, quando você se destaca só porque você quer se destacar, isso é uma falsa sensação de realização pessoal. E aí não vale a pena. Não vale a pena. A próxima frase e última frase nesse nosso terceiro bloco, a produção pode colocar na tela. Olha de quem é a frase. Leia, por favor, professor Cidinho. É do querido Carl Jung, né, um criador da psicologia clínica. Né? É um discípulo de É um Freud, discípulo, né? Embora eles tenham tido seus entreveros, né? Mas ele, da psicologia, aliás, analítica, que eu falei clínica, é o criador da psicologia analítica. Ele diz que quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Que despertar é esse, professor Cidinho Marques? É o despertar do se encontrar consigo mesmo dentro do universo. Pode ser que seja muito filosófico o que eu acabei de dizer. Complexo. Mas eu só desperto para mim mesmo no instante que eu me desperto no meu papel com a vida. Se eu desperto para mim, por mim, comigo, de mim para mim, só eu estou atendendo ao pedido do ego. Mas se eu desperto para mim, na minha responsabilidade ou no meu compromisso social da teia da vida, que é uma outra teoria linda, fantástica, que é essa da teia da vida, que nós todos estamos nessa teia e que não existe essa tal de independência do outro, de nada, né? Eu não estou falando só de seres humanos para seres humanos, mas nós somos dependentes de uma formiga. Uma formiga que está fazendo o seu ninho ali, andando, ela influi na minha vida.
As coisas todas influem. Então, esse despertar não é o despertar da vocação, não é o despertar de puxa vida, eu me conheço, eu estou me conhecendo melhor. É o despertar de que eu existo porque o mundo existe. Eu existo no mundo. Eu não existo fora deste mundo. Eu existo, como eu disse no primeiro bloco, juntamente com o Júnior, com a equipe que está aqui filmando a gente, com as pessoas que estão nos assistindo. Eu influencio e sou influenciado. Esse é que é o verdadeiro despertar. Ou seja, não é uma coisa voltada só para si. Por isso é que ele fala que quem olha para fora sonha. É como se estivesse imaginando. Mas quem realmente acorda para ir fazer é quem desperta, né? E esse despertar está nessa linha. Hoje em dia, com tantas camuflagens pessoais, com tantas faces, inclusive faces abordadas por ele, não é bem mais complexo olhar para dentro e se enxergar para que haja, de fato, o despertar? Cada vez mais complexo, porque a sedução... Essa é a quarta ou quinta vez que falamos dessa palavra. A sedução, o chamamento da aparência, termina comprometendo a essência. Há um psicólogo americano chamado Carl Rogers, famoso, clássico da psicologia, que dizia que o esforço pela aparência pode comprometer a essência. Então, quanto mais você se esforça para parecer ser, mais longe você é do que você realmente é. E por que está complexo? Porque nós vivemos num mundo onde as vitrines, que antes existiam só nas lojas, só nas revistas, elas existem aqui nesse aparelho que está comigo 24 horas por dia. Então essas vitrines, elas me chamam para ser o que eu estou vendo. É aquela história, você não vai ver ninguém aqui com a barba mal feita, ninguém Sim. aqui chorando, as pessoas colocam só as coisas boas, até certo ponto é bom, mas pode causar problemas. Me permitam a colocação, lembrei agora do professor doutor Clóvis de Barros Filho, quando fala que quando o gato nasce, ele tem a vida de gato. O gato vai ser gato, o gato vai miar, o gato vai esfregar nas pessoas ali quando está domesticado. Gato vive a vida de gato. Agora, o humano não vive como humano, né? O humano, ele pretende sempre um pouco a mais, ou busca um pouco a mais. Ele quer mudar o cabelo de louro para negro, ele quer mudar a aparência se fosse um mais adulto, mais jovem e vice-versa. Enfim, o humano é mutante, ele quer dizer isso, que não vive a premissa de ser humano ali do jeito que ele é, como um gato, como um cão. Como... Essa é uma saga paradoxal do Homo sapiens, né? O Homo sapiens é aquele que sabe, mas nós somos Homo sapiens sapiens, ao contrário do gato. Nós sabemos que sabemos. Nós temos consciência e sabemos que temos consciência. E é paradoxal por quê? Porque uma vez que eu sei que eu tenho consciência, que eu sei que eu tenho consciência, eu posso manipular esta consciência. Se eu não soubesse que tinha consciência, eu não manipularia. Eu seria um gato, eu seria um peixe, eu seria um cachorro que ia me comportar de acordo com, né, o cachorro nasceu para ser e se comportar daquela forma. Mas o ser humano tem esse poder, que é bem ou mal utilizado. É bem utilizado na hora que você se usa para se autoconhecer com coragem e com humildade. A coragem é para encarar que você tem as suas falhas, as suas imperfeições. E a vontade, eu falei coragem e humildade. A humildade para reconhecer e a coragem para enfrentar essas dificuldades e procurar melhorar. Então eu chamo que é paradoxal, porque ao mesmo tempo que é uma grande vantagem para nós, ela pode ser uma grande desvantagem. Por quê? Porque você pode sim se manipular por si mesmo, se deixar manipular por si mesmo. Eu conversando certo dia com um médico amigo meu, amigo nosso em comum inclusive, ele me disse que existem pacientes que se soubesse um pouco menos, tivesse um pouco menos de conhecimento, a doença talvez não afetaria tanto. O conhecimento acaba afetando a cabeça, a mentalidade, a saúde mental do paciente. E isso tem um reflexo diretamente nisso que nós estamos abordando aqui, né, professor? No ego, exatamente no ego. Quando você conhece e utiliza o conhecimento para se libertar, você está utilizando o posse do ego no sentido funcional do bem-estar. Mas quando você se utiliza desse mesmo conhecimento por razões para as quais ele não foi criado,
sob o ponto de vista do bem-estar, você tem dificuldade. O que esse nosso amigo falou para você, e o que a medicina também fala sobre isso, é Doutor Rui Palhano, aquele abraço para ele. Então um abraço para ele. Já que estamos falando do nome do Dr. Rui, que para mim é um dos grandes sábios, mais do que médico, é um grande sábio que nós temos na nossa sociedade. Ele está coberto de razão, assim como a medicina como um todo está coberta de razão, porque no instante que eu sei mais, eu posso discutir com o médico, não porque eu queira ficar bom, mas eu posso discutir com o médico porque eu quero mostrar que sei. Então, tem às vezes certos pacientes que são difíceis de ser curados porque eles são inteligentes, porque têm muito conhecimento e porque, embora o médico tenha argumentos que comprovem que aquele é o caminho, o que ele está buscando não é isso. O que ele está buscando é se sobrepor ao próprio médico. Isso existe demais na sociedade. E realmente é possível que isso aconteça. É porque aí você acaba tratando de uma coisa em que a pessoa, vamos imaginar que ela não tem esse problema tão grave, mas aí tem um certo conhecimento, vai buscar na internet, que é um grande vilão. Eu acredito que isso, nesse caso, quando a pessoa faz essas buscas desenfreadas, sem uma fundamentação científica, né, sobre o assunto, eu acho que acaba meio que se perdendo. Professor. Até porque ele não discute com a internet. Se ele sai no médico, ele pode contra-argumentar. Doutor, mas eu sinto isso, mas eu sinto também aquilo, e o médico vai conversando. Quando você vê na internet, vê no Google, que é uma fonte de muitas coisas boas também, de muitas verdades, muitas coisas que ajudam, o Google não discute com você. O Google lhe coloca, e como você não está em busca da sua cura, mas está em busca do argumento para que você possa convencer quem quer que seja, você termina às vezes fazendo mal para si mesmo em não seguir uma orientação que foi dialetizada com o profissional. E às vezes isso acontece subconscientemente. A pessoa quer esses argumentos para tentar discutir com o profissional depois de forma subconsciente, né? Ela não quer só por querer, é o subconsciente que pede que ela faça essas buscas desenfreadas. Mais uma vez você acerta na mosca, porque na verdade as pessoas nem sempre sabem dessa força e elas todas nascem do inconsciente. E aí eu chamo mais uma vez o mestre Freud que dizia: nós temos que ter cuidado porque existe alguém maior que nós dentro de nós. Então é lá no inconsciente que nascem essas coisas. E por isso que se autoconhecer, fazer terapia, psicoterapia, fazer psicanálise, fazer análise, ajuda, porque não é que você vai descobrir o que tem no inconsciente, mas vai no mínimo, saber que existem coisas dentro de vocês que são desconhecidas e que são as verdadeiras fontes do seu comportamento. Professor Cidinho, foi uma grata satisfação recebê-lo aqui, ser presenteado com essa obra maravilhosa que eu vou ler, meu livro de cabeceira a partir de hoje, Pensando Fora do Ego. As pessoas podem encontrar tanto na livraria Amei, aqui ali no São Luís Shopping, como também na internet, nas livrarias virtuais. Professor Cidinho, foi uma honra recebê-lo. O senhor pode se dirigir à câmera e fazer aí os seus agradecimentos finais. A honra foi minha, não só pela amizade, pelo respeito que eu tenho por você, Júnior, e pela TV Difusora, que faz parte da minha história profissional de tantos anos, mas, sobretudo, pelo telespectador. As pessoas que ficaram nos vendo e nos ouvindo até agora têm todo o direito de questionar coisas que foram colocadas, até porque ninguém é dono da verdade. Mas o simples fato de prestar atenção no que nós dissemos, no que nós perguntamos, no que nós provocamos, eu já me dou como alguém que está trilhando o caminho do cumprimento da minha missão como educador. Isso é uma maravilha. É o nosso papel aqui enquanto profissional, você e eu sou aqui no meu papel de comunicador, e a TV Difusora, esse veículo maravilhoso que oportuna as pessoas, dá a oportunidade das pessoas ter acesso a esse tipo de informação, a esse conteúdo. O Em Alta termina aqui. Obrigado, professor. Foi gostoso demais passar esse tempo batendo papo nessa manhã de sábado. A gente se encontra sábado que vem em mais uma edição do Em Alta e eu espero você.